Nova Lima, 2 de agosto de 2021. No Banqueta Esporte de hoje você confere tudo sobre o empate do Vila Nova em Muriaé. E ainda em nossos estúdios a presença de Cláudio Horta, vice-presidente do Vila Nova, que vai falar tudo sobre as ações do clube fora dos gramados. O Banqueta Esporte está no ar. Boa noite, torcedor vilanovense. É um prazer estar com vocês nesse programa tão especial, onde o Vila Nova, mesmo com empate, continua na zona de classificação. Somos o terceiro colocado, muito bem na competição, conseguimos um empate importantíssimo contra o líder da competição. Boa noite, Zé Raimundo, boa noite, Rodrigo, boa noite, Cláudio Horta. Começar pelo Cláudio, um prazer tê-lo aqui, Cláudio. Boa noite a todos, boa noite, amigos. Fred Satti, Rodrigo, Zé Raimundo, é um prazer estar aqui e de alguma maneira prestar contas, né, da nossa gestão a todos os nossos torcedores. Realmente é muito bom. Beleza. O Zé Raimundo, sempre em situações importantes, você está aqui para receber o Cláudio Horta. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente é prestigiado, Fred, sempre nos momentos importantes do Vila Nova. E esse momento é um momento crucial para todos nós, para todos os vilanovenses, porque temos aqui o vice-presidente, que tem feito um trabalho bacana, um trabalho árduo. Eu sou prova disso, como o Rodrigo também, você, desde o dia 2 de janeiro, quando ele e o Bruno Almeida, juntamente com o Thiago Tito, assumiram o Vila Nova. Infelizmente o Thiago agora está fora, do trabalho árduo que esse pessoal vem fazendo. Todas as dificuldades para assumir o Vila Nova, que estava devidamente quebrado, né, Fred? E depois veio aquela notícia do não repasse da subvenção em função de documentação, enfim. Esse pessoal é um pessoal que está lutando muito, está sobrevivendo com muito trabalho. Então, é muito prazeroso para nós. Temos o Cláudio aqui, que nós estamos percebendo pelas nossas conversas com o Bruno e também com o Cláudio, muita organização e muito trabalho afinco para tirar o Vila Nova desse poço fundo que ele estava até então. Parece que a coisa está andando, está caminhando, mas quem vai falar isso aqui, quem vai nos apresentar esse trabalho, é o homem aqui em loco. Então, um grande prazer falar com o Cláudio. Isso aí. Rodrigo, Vila Nova, nos últimos jogos, não conseguimos a vitória. Nas 2 últimas partidas foi uma derrota dentro de casa. Um empate, últimas 3, né? Isso. 2 empates e uma derrota. Isso, exato. Mas a sorte parece estar do nosso lado, né? Verdade. Os outros resultados têm nos favorecido. Verdade. Um abraço, Fred, Zé Raimundo, nosso convidado especial, né, o Cláudio Horta, vice-presidente financeiro do Vila. E realmente, né, o Vila, os últimos 3 jogos, não conquistou a vitória, mas realmente os resultados têm ajudado o time do Vila Nova, né, dos adversários. O Vila teve confronto direto justamente contra a equipe do Nacional de Muriaé e, de certa forma, empatar lá em Muriaé, com um time que é o líder do campeonato, é um resultado importante. E agora o Vila vai ter uma sequência de 2 jogos em casa e é uma semana importante, a volta do público, a torcida do Vila faz a diferença, todos sabemos disso, e então é uma semana que é muito importante a presença do Cláudio aqui, que tem muita coisa para esclarecer. É uma semana que nós temos que fazer um chamado especial para a torcida do Vila, porque os 2 próximos jogos do Vila dentro de casa vão ser muito significativos em termos de classificação. Isso aí. E você aí de casa, fique ligado que ainda no nosso programa vai ter o Cláudio falando tudo sobre as ações fora dos gramados e também todas as informações sobre o jogo do Vila Nova deste sábado. Precisamos lotar o Sapão dentro dos ingressos que estarão disponíveis. Mas vamos agora assistir os melhores momentos do empate entre Vila Nova e o Nacional com as imagens e a narração da Federação Mineira TV. É bom jogador o Bruninho, arrumou para quem veio chegando, na batida do Ian, ela vai embora para a linha de fundo. A cobrança de escanteio em favor do Nacional, o levantamento é feito, ela vem passando, Glaicon dá de tapa para jogar para a linha. Nacional todo fechado ali na sua defesa para evitar o pior. O toque de cabeça, o passou na primeira, agora sim levantou, ela vai passando,
Cairo tranquilo para fazer para o Xepa. Vai fazer o cruzamento. Levantou, ela vem passando aqui agora sim pro Joãozinho. Ele faz um voleio, o toque é feito antes do marcador, ele tenta sair. Buscou o cruzamento, ela vai passando de um lado pro outro. Toque de cabeça, Clayton, chute na trave. De lá, Alemão. Chamou a tabela, Alemão voltou para ele. Tem Joãozinho do outro lado. O cruzamento é feito. Gleicon para defender o toque. Bate. Ali desajeitado para cima. Olha o perigo. Olha o Vila. O toque é feito. Aqui na esquerda para Joãozinho. Diante da marcação ele passou. Buscou a linha de fundo. Tocou para quem veio de trás. Gleicon para defender. Gleicon estava atento. Olha o Vila. Passou pela marcação do Vidal. Olha o perigo para o Nacional. Bateu para quem veio de trás. O toque para dentro. Gol! Do Vila Nova! Olha o Vila, passou pela marcação do Vidal. Olha o perigo para o Nacional, bateu para quem vem de trás, o toque para dentro! Gol! Ajeitou para quem veio chegando, olha o Nacional tentando, Varley, tirou da marcação, bateu de pé direito e ela passou para a linha de fundo. Vai fazer o levantamento, levantou de um lado para o outro, toque de cabeça, nas mãos. Dançou diante do marcador, buscou a linha de fundo, fez o cruzamento, toque de cabeça para dentro. Gol! Nacional. Passou diante do marcador, buscou a linha de fundo, fez o cruzamento, toque de cabeça para dentro. Sai da marcação do primeiro, sai da marcação do segundo, levou para o pé do jogo, para o artilheiro do Vila. Batida, vai lá, Cairo, para defender de novo. Vigoroso, né, para coibir as reclamações. Escanteio para o Vila Nova, o levantamento é feito, toque de cabeça para a linha de fundo na tentativa, na formação de barreira do Nacional. Pé direito para levantar, ela vai passando de um lado para o outro. Joga lá buscando o Marquinhos do Sul. Se chegar, vai levar perigo. Ele atravessou, corta a defesa do Vila. Joga lá para dentro, brigou a defesa para tirar. Na volta da bola, o chute passando para a linha de fundo na tentativa do Edmundo. Não, é coisa rápida. É isso aí, o Vila Nova buscou empate, Zé Raimundo. Empate merecido ou você acha que a gente conseguiria sair com uma vitória de lá? Merecido, Fred, e um ótimo resultado para o Vila Nova. O Vila que teve uma arrancada estupenda, com 3 grandes vitórias no início, chegou à liderança absoluta do torneio, teve uma queda posterior, mas 2 empates em casa contra Guarani e Nacional são resultados normais, são 2 times que estão lá na ponta. O grande desastre foi a derrota aqui para o Serranense, que acabou derrubando o Vila, que hoje é 3º colocado. Está na hora de voltar a vencer. O time não piorou, teve aí uma queda diante do Serranense, mas já mostrou um bom futebol no sábado contra o Nacional. Então a expectativa é que o Vila volte a vencer já no próximo sábado, se Deus quiser. Rodrigo, algum destaque do Vila Nova? O Igor Oliveira, né, foi destaque, né, da rodada, né? Está na seleção da rodada, né? Esse Igor é um jogador, desde o primeiro jogo, ele vem se destacando no time do Vila, jovem jogador, né? E pode fazer o seu gol, né? E o técnico, o Cícero Júnior, Fred, que vinha jogando com 3 zagueiros, não jogou, mudou a fórmula, né? Jogou apenas com 2 zagueiros no último jogo, lá em Muriaé. Ele não teve mais uma vez o Taylor, lateral direito, e colocou o Codó na lateral direita. Foi a primeira vez que o Codó, que vinha entrando nos últimos jogos, e ele pôde entrar, então, de titular nesse time do Vila. Foi essa alteração, essas 2 alterações do técnico Cícero Júnior, né? Optou por 2 zagueiros e o Codó na lateral direita. No segundo tempo, o Vila sempre faz as suas alterações, modificações, acabou sofrendo gol ainda no primeiro tempo, né? Diga-se de passagem, 1-1. Mas, de qualquer maneira, o Vila soube segurar o resultado, né? Porque o Vila, o mais importante, o Vila segurou o ímpeto do adversário, jogando dentro de casa, motivado, né? Precisando da vitória. Mas eu queria até perguntar para o Cláudio Horta, porque o Vila empatou com o Guarani, né, Cláudio? Perdeu para o Serranense, que foi um jogo, um resultado inesperado, e empatou lá em Muriaé. Eu queria saber a análise da diretoria, esses últimos 3 jogos, porque o Vila não ganhou
Qual foi a análise da diretoria? Olha, eu penso, Rodrigo, o seguinte: nós jogamos em Divinópolis num gramado muito difícil. Isso não justifica, e nós temos que analisar que o time do Guarani é um bom time, né, trabalhado pelo Roberto Gaúcho. Certo. Ok, aí voltamos para Nova Lima. Nova Lima, eu imagino, não sei se vocês concordam, nós sentimos o jogo de quarta. Foi a primeira vez que nós jogamos na quarta e jogamos no sábado. Aí veio a derrota que ninguém esperava. E fomos para Muriaé com uma semana inteira de trabalho, porém para jogar com o líder. E tivemos chances de matar o jogo. Então eu acho que o time continua jogando muito bem. O time está conseguindo. E outra, o gramado de Muriaé, se você for observar, foi um gramado que também não ajudou. Mérito para o nosso gramado, que tem mostrado uma condição, comparado aos times que a gente tem jogado e aos estádios que nós estamos visitando, com certeza o melhor de todos eles. Certo. Isso aí, vamos dar uma passada nos resultados, até para provar aquilo tudo que nós estamos falando, que os resultados estão ajudando o Vila Nova. Vamos lá. Sexta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, vamos ver na tela o Betim, um jogo muito bom, né? Um jogo de dois times que disputam sim o acesso. O Betim empatou em casa com o Democrata e com isso foi a queda do treinador do Betim, né, Rodrigo? Caiu o treinador do Betim e o Betim já agiu rapidamente e contratou o conhecido nosso, né, o Emerson Ávila. Já foi anunciado agora à tarde o Betim, ele que trabalhou ano passado no Betim, né? Está de volta o Emerson Ávila na equipe lá de Betim. Betim que Rodrigo, Fred, também o nosso Cláudio aqui, o Betim que teve uma queda de produção aí nos últimos jogos. Começou muito quente, né? É uma equipe que prometia muito. Estamos falando aqui em off, que é uma equipe muito organizada, tem uma retaguarda muito bem administrada, mas é um time que dentro de campo teve uma queda considerável nos últimos anos. A nossa audiência ela é muito rotativa, só para lembrar o pessoal que o Betim é dirigido pelo Fred Pacheco, passou aqui pelo Vila, pelo profissional, e também um dos diretores lá é o nosso Mancini, querido Mancini. E Paulo Henrique de Nova Lima. E Paulo Henrique é um menino muito bacana, que é um novalimense. Um abraço, Paulo, sempre nos assiste. A Aimorés e o Guarani, a Aimorés perdeu para o Guarani por 2-0. O Aimorés que é nosso próximo adversário da cidade de Ubá. Alguma coisa sobre o Aimorés, Rodrigo? O Aimorés é o time que, depois dessa derrota, também dispensou o treinador. Bruno Barros, ex-lateral esquerdo do Vila. Bruno Barros conseguiu o acesso do time do Aimorés no ano passado, né? E ele foi mantido, mas com esses excessos de resultado negativo, o Aimorés permanece na zona de rebaixamento. Então caiu ontem o Bruno Barros, o Aimorés ainda não anunciou, deve anunciar aí nas próximas horas o treinador, mas o Aimorés que tem lá o Paulo Roberto Júnior, o Paulo Roberto Prestes, né, que jogou no Vila, tem o próprio Lucas Gross, que jogou no Vila também. Bom jogador. Exatamente, então tem alguns jogadores conhecidos no Leão. O Yuri está lá também. O Yuri está lá, ele está titular, Rodrigo? Não, ele vem entrando, ele é suplente. E o detalhe, né, Rodrigo, Fred, é que o Aimorés é hoje o último colocado na tabela, é o 12º colocado, enfim, e precisa ganhar. Então, é aquele velho ditado de que porco magro é que suja a água. Então, o Vila tem que tomar os seus devidos cuidados, porque é um time que está lá embaixo, mas que precisa subir rapidamente. Então, é mais um confronto difícil, viu, Cláudio? Vamos ter pela frente. Muito difícil. União Luziense, que para mim estava fora da competição, de repente voltou, ganhou por 2-0 do Tupi. O Ipatinga, que é o nosso adversário, é importante lembrar o torcedor, nós jogamos sábado e quarta, então na quarta-feira já é o Ipatinga aqui em Nova Lima, às 8 horas da noite. Primeira vitória, né? Primeira vitória do Ipatinga. Venceu a primeira. Estava em baixa e já começou o seu trabalho de recuperação. O Democrata de Sete Lagoas, que tinha um projeto lá com o Gomes, não está mais, né, Rodrigo? O Gomes saiu, né? Chegou a estrear, né? Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro. Teve uma proposta lá dos Estados Unidos, Flórida, né? E nem chegou a jogar. Então, o Democrata, dessa derrota surpreendente, o Ipatinga que perdeu seu treinador também, Eugênio Souza, né? Também passagem do Vila. Mas já nem treinou no sábado, né? O jogo do sábado já tinha saído antes do jogo. Exato.
Serranense, o Vila empatou, né, com o Nacional, e o Serranense, que a gente perdeu dentro de casa, perdeu dentro de seus gramados para o Tupinambás. Não, o WO. Ah, foi WO, gente. WO. Os 3-0. Vamos falar do WO também. Esse é o grande problema, né? O Serranense veio aqui, atrapalhou a nossa vida, atrapalhou a vida do Vila Nova, para depois entregar de mão beijada um WO para o Tupinambás. Atrapalhou duplamente, né? Duplamente. Ele veio aqui, ganhou o jogo e agora entregou de WO para o Tupinambás. Ô, Cláudio, e nos bastidores dos clubes de futebol? Por que teve esse WO? Explica um pouco melhor. Então, o que o clube tem que pagar? É importante essa informação para os torcedores. A Federação Mineira de Futebol, ela disponibiliza árbitro, ela disponibiliza fiscais, que são chamados quadro móvel da federação. Sim. Esse quadro móvel tem um custo por jogo, que você tem que pagar até na sexta-feira anterior ao jogo. Aqui de Nova Lima, a taxa é R$ 5.200. Então, ou seja, toda sexta-feira nós recebemos o boleto e efetuamos o pagamento. Então, se você não pagar, a federação não disponibiliza o quadro móvel para os jogos. Então, aí é feito o que ocorreu, a punição WO. Tá, mas existe mais punição? Não, aí tem que ver o regulamento. Se você faz ocorre um WO, é uma punição, 2, aí o clube já é obrigado a sair do campeonato. Porque a gente está perguntando isso para chegar na possibilidade dos resultados deles serem mudados. Na verdade, se eles desistirem do campeonato, os resultados deles são anulados. Ou seja, nós, na nossa posição, nada vai acontecer. O que acontece é com quem tiver... Quem ganhou os pontos, como o Tupinambás, por exemplo. O Tupinambás. Então, o Vila não ganharia os pontos. Não ganharia. Mas os outros perderiam. Os outros perderiam. Eu tô falando que o pão tá com a manteiga pro alto. Vai dar gente, Zé. Particularmente, eu acredito que isso não vai acontecer. Evidentemente que Nova Serrana é uma cidade bem estruturada, uma cidade industrial, do calçado, né? Um dos polos calçadistas do Brasil. E, evidentemente, que a diretoria do Serranense, Cláudio, deve estar se movimentando para poder resolver essa situação. Então, eu acredito que não vai acontecer. O prejuízo foi muito nosso por essa razão, porque ganharam do Vila aqui e entregaram de mão beijada. Prejuízo dobrado. Os pontos para o Tupinambás, que hoje é o segundo colocado na tabela, na realidade, sem ser. Verdade. Né? Mas está valendo, o futebol é a regra, temos que aceitar. O Serranense é ligado a algum empresário, alguma coisa, Cláudio? Olha, o Serranense que eu saiba não. E é interessante que é um clube dirigido por... É uma presidenta. Ela até teve aqui em Nova Lima, uma pessoa bacana, é batalhadora. E também, né, gente, o futebol está difícil para todos os clubes. Não tem renda, não tem receita. Como é que faz com o clube do interior do módulo 2, que não tem dinheiro da federação, né, Cláudio? Não tem. A federação só banca assim, né? Me permite. Eu acho interessante a gente observar um detalhe. Nós que estamos lá em todos os jogos, a estrutura, além de não ter receita, a estrutura de um jogo hoje, aqui em Nova Lima, é a mesma estrutura que se tivesse público. Então ali tem guarda municipal, tem polícia militar, tem ambulância, tem bombeiro, civil, tem toda uma estrutura como se tivesse receita, mas não existe receita. E além dessa estrutura, você é obrigado a pagar o quadro móvel. Então, ou seja, é só custo, não tem receita. É muito difícil fazer futebol. Agora vamos para a classificação para a gente seguir com as informações importantes que o vice-presidente do Vila tem para nos passar. Vamos lá. Vila Nova, terceiro colocado. Então, o Nacional com empate continua na liderança da competição com 12 pontos. Lembrando que ali são pontos, vitórias e saldo de gols, né, que são os critérios de desempates. Todo mundo tem o mesmo número de jogos, né? Foram realizados até o momento 6 jogos. Ao todo são 11 jogos que cada equipe faz. Então, faltam 5 rodadas. Classificam-se os 4 primeiros, que faz o quadrangular. Todo mundo joga contra todo mundo para subir 2, ou seja, dificílima competição. Então, Nacional com 12, Tupinambás junto com Vila Nova com 11 pontos, mas tem 2 gols a mais, né? Então, o saldo de 4-2. O Guarani de Divinópolis, 10 pontos. Depois, fora da zona de classificação, vem o Betim com 9.
mesmo número de pontos do Democrata, saldo de gols diferente. União Luziense subiu para a 7ª posição com 7 pontos. Só uma observação, o Guarani estava em 8º, já subiu para 4, né? Para 4º. Olha como é que é um resultado, difere muito, um campeonato muito disputado. Qualquer resultado muda muita coisa na tabela. União Luziense em 7º com 7 pontos, aí vem 3 equipes com 7. União Luziense, Tupi e Serranense, tudo no saldo de gols. E aí vem com 5 pontos fora da zona de descenso. E Democrata de 7 Lagoas com 5. E Patinga e Aimorés. Aimorés a gente pode decretar como está fora da disputa, né, Zé? Para chegar no quadrangular é quase praticamente impossível, né? Um time que está brigando realmente pelo rebaixamento. Por isso se torna tão perigoso no jogo de sábado. É aquela coisa que nós temos que tomar cuidado. É um time que vai vir no desespero, não é, ô Cláudio? Então o Vila precisa se preparar bem, porque é um jogo para o Vila ganhar os seus 3 pontos, mas com cuidado, que é um adversário ferido, um adversário machucado que vai vir no desespero. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco, Cláudio Horta falando tudo sobre as ações fora do gramado e também dentro do gramado, porque muitas das vezes nós pensamos que o Coimbra, que tem uma excelente parceria, faz tudo que a diretoria do Vila Nova apenas cuida fora dos gramados. Não, tem muita ação que a prefeitura faz em conjunto com o Coimbra. É um minuto só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta com o Banqueta Esporte, que hoje, de forma muito especial, recebe o vice-presidente do Vila Nova, o Cláudio Horta. Antes da gente partir para os detalhes das ações da diretoria, vamos falar, Cláudio, sobre o jogo do Vila Nova. Jogo confirmado para sábado, às 16 horas, aqui em Nova Lima, contra o Aimorés, com a presença do torcedor. Isso aí, Fred. O primeiro jogo, a gente faz um apelo. Nós estamos preparando tudo com muito carinho para o torcedor e a gente faz um apelo e convida o torcedor para ele poder vir e abraçar essa causa conosco e torcer junto com o time na luta de mais uma vitória. E qual vai ser o valor do ingresso? Vamos lá. Foi definido, nós vamos fazer uma promoção para os próximos 2 jogos, tá? Ingresso com valor único de meia entrada no valor de R$15. Os torcedores, a partir de quarta-feira, vão poder comprar. Até isso nós pensamos, nós vamos colocar ingresso à venda em vários locais de Nova Lima. Então vamos lá, vai ter venda no Ciro Esportes, no Luizinho Esportes, no Leco, na Meridional Confeitaria, e hoje, conversando com o nosso amigo Adilson Taioba, gentilmente ele também está cedendo um espaço lá na Associação dos Funcionários para poder vender ingresso, disponibilizar ingresso para a torcida. Associação dos Servidores Públicos. Isso, ali perto da Câmara Municipal, que é um local de fácil acesso. Todos muito local próximo ao estádio, inclusive. Importante lembrar que no dia do jogo não pode ter venda de ingresso. Não é horas antes, não é no dia. A venda só pode ocorrer venda antecipada. Então só até no sábado. Então o torcedor... Até na sexta. Perdão, então o torcedor vai ter entre quarta e sexta-feira para buscar e comprar o seu ingresso. E depois apenas segunda e terça para comprar o seu ingresso para quarta-feira. Lembrando que o jogo foi remarcado para as 20 horas. Que é uma boa notícia também, Cláudio. Em função do horário mais flexível para que o torcedor que trabalha possa assistir. Agora, só complementando, Fred, o que colocou o Cláudio aqui, que é muito importante para você, torcedor vilanovense. Temos 1 ano e meio praticamente sem poder ir aos estádios, né? O torcedor do Vila está carente de ver o time jogar ao vivo, dentro do Castor Cifuense, da maneira que ele gosta, e
essa notícia que o Cláudio acabou de passar, gente, é uma notícia interessante. R$15 é um valor simbólico para você assistir o Vila Nova e também está ajudando o clube. Então não tem mais desculpa. Tem lá, se a lei permitir, parece que é isso que está caminhando, de até 600 torcedores poderem estar presentes no estádio. Então que a gente consiga vender esses 600 ingressos e que o Vila tenha esse apoio de 600 torcedores. Porque o ingresso é muito barato, R$15, e o Vila Nova está bem, vai, se Deus quiser, vai agora deslanchar aí nessas 2 partidas dentro de casa. Acho que todo mundo vai ficar feliz com apenas R$15 que vai pagar de ingresso. Né? Zé, só uma informação importante é que, de acordo com o protocolo da Federação Mineira, que foi feito junto com o governo de estado, é baseado no programa Minas Consciente. Com isso, Nova Lima encontra-se na onda amarela. Então, na onda amarela, é liberado o estádio até 600 pessoas. Isso diz o protocolo. Mas hoje, nós estamos gravando o programa na segunda-feira. No final do dia, o Comitê de Combate ao Covid-19 da Prefeitura de Nova Lima vai definir o número exato de torcedores que poderão participar desse jogo. Okay. E, reforçando o que você disse, Zé, o torcedor vilanovense sabe, tem quanto tempo nós estamos numa luta danada, cai, não cai. O Vila começou o ano, nós torcedores, com medo de não conseguir disputar a competição. Hoje nós estamos brigando lá na frente com um time que nos representa. Há quanto tempo que a gente não vê vários amigos vilanovenses? Nós estamos, é importante salientar, nós estamos no meio da pandemia, mas olha que legal você encontrar as pessoas com máscara, usando sempre do álcool em gel. Então acho que vai dar tudo certo. Bom também relembrar, porque ficou essa dúvida, questão de cartão de vacina, de teste PCR, não tem nada disso. Você, torcedor vilanovense, pode comprar o seu ingresso normalmente e entrar no estádio. As únicas objeções são: não pode a presença de menor de 18 anos e não poderá haver a venda de bebidas alcoólicas. E como disse, reforçando, entrar com máscara. E então, das gestantes, né? Grávidas, puérperas e gestantes, e menores de 18 anos não pode. O resto não precisa de fazer nada. Então, uma baita oportunidade. Não é isso, Cláudio? É isso aí. E lembrando, gente, eu falo que eu, o Bruno, o nosso presidente, nós estamos trabalhando muito e com a ajuda de várias pessoas. E desde semana passada nós começamos a fazer uma reunião com o nosso amigo, o secretário Pedro Dornas, e junto com toda a sua equipe. Ou seja, nós estamos preparando já há praticamente 10 dias antes do jogo para que tudo transcorra da melhor maneira possível e que o público chegue e seja bem recebido ao estádio. Receber esse público de volta de uma com maneira... Muito carinho, com né? muito carinho. Essa é que é a verdade. Com carinho e com uma vitória. Com a vitória, se Deus quiser. E ainda por cima, você, torcedor de casa, fique atento. Vamos colocar aí o número do nosso WhatsApp, 985692926, 985692926. Você vai mandar uma mensagem: quero assistir o jogo do Vila Nova. Então, basta enviar "quero assistir o jogo do Vila Nova" para esse número, que serão sorteados 10 cortesias, 10 ingressos que estão sendo doadas por um grande vilanovense, o Geraldo Moselli, da empresa Conem. E quando tiver um tempo, eu vou explicar para todos vocês, vilanovenses, qual é a história do Geraldo Moselli com o centenamento municipal que está sendo construído. Hoje é verba, tem até verba federal, mas o Geraldo já fez muito trabalho de graça para o Vila Nova. Então, pode falar, Zé. Não, só reforçar aí as palavras sobre o Geraldo Moselli, que nos presenteou no sábado com a inauguração do campo número 4 lá do centro de treinamento. Aliás, Cláudio, o centro de treinamento está ficando lindo, eu vi as fotos. Brinco. Depois de pronto, Fred, pode ter certeza que nós vamos ter aqui um centro de treinamento a nível dos grandes clubes do futebol brasileiro. Muito bem feito, o local muito adequado, com uma mata ao vivo daquelas equipes que vierem se concentrar aqui, vierem treinar aqui, enfim. Um projeto muito bacana e foi uma festa muito bonita. Claro, tirando a jabazada lá, né, Geraldo? Que fizeram o time da prefeitura ganhar de 3-2, até o prefeito fez comprou o juiz. Compraram o juiz, alguns vereadores julgaram, mas valeu muito a festa, muito bacana. O Geraldo contou lá suas histórias, viu, Fred? Histórias bacanas da luta dele, o Cláudio, há mais de 20 anos para poder segurar essa onda do centro de treinamento. Começa, para, vem governo, muda, enfim. É um grande vilanovense e está aí a prova, está cedendo aí
os ingressos para a gente sortear aqui. O meu diretor Legal, né? vai me xingar aqui que o nosso horário está curtíssimo, mas não tem como não relembrar e como a vida e como o destino volta ao cenário político da nossa cidade o Anizinho, que ex-presidente do Vila, que tem a ver. Em 2003, 2004, o Anizinho conseguiu, junto da CONEM, do Geraldo Mosero, que estava com seus equipamentos parados, para iniciar a obra do centro de treinamento. Foi feito toda a terraplanagem daquele local, com a ajuda do Gabriel Gobi, que fez todo o projeto, né, arquitetônico, e não tínhamos gasolina, não tínhamos o óleo diesel para os caminhões e para os tratores que foram doados, o óleo diesel doado por Paulinho Pires. Isso em 2003, 2004, veio a gestão do Carlinhos Rodrigues, que simplesmente acabou com o CT. O CT foi utilizado como bota fora daquela estrada, que até hoje não liga nada a lugar nenhum. E aí, com isso, veio uma nova licitação e aí a construção está indo. E que bom que, devido à competência, o preço e a Deus, quem ganhou a licitação para fazer os campos foi a CONEM. Lembrando, para a gente não ter a orelha puxada, o centro de treinamento é municipal, não é do Vila Nova. Mas, como eu sempre diz, é igual o estádio é municipal, mas quem joga lá é o Leão do Bonfim, né, Rodrigo? Vamos lá. Boa. Tem que dar, né, Zé? Leão do Bonfim, pô. Leão do Bonfim, tem que falar sempre, né? Ao lado do seu povo, o maior patrimônio de Nova Lima é o Vila Nova, sem dúvida nenhuma. Agora vamos falar do Vila Nova, vamos lá, Cláudio, falar um tema um pouco mais sério. Primeiro, Cláudio, antes de entrar nas ações que vocês têm feito, a gente vem sempre posicionando que tudo fica por conta do Coimbra. A pergunta é a seguinte: o que a diretoria, o que o Vila Nova faz ao lado do Coimbra para a disputa da competição, para colocar o time em campo? Ou vocês só ficam lá de braço cruzado e a função é só do Coimbra? Na verdade, eu e o presidente Bruno temos trabalhado muito para que as coisas possam acontecer. Eu digo o seguinte, nós estamos tendo uma chance, uma oportunidade de ouro em aprender como se faz futebol. Porque a parceria está fluindo da melhor maneira possível. Desde quando ela foi construída e concebida, existe uma sinergia muito grande entre as equipes, tanto a equipe nossa do Vila Nova e a equipe do Coimbra. Então, deixa eu te dar um pequeno exemplo. Estrutura de marketing. A estrutura de marketing hoje, coordenada pela Ana Flávia Nazaré, que veio do Cruzeiro, está fazendo um trabalho muito bacana conosco, ela é do Vila Nova. Porém, ela atende toda uma estrutura que vem do Coimbra. Então, as imagens são geradas do campo lá do Coimbra, nós recebemos. O Bruno Cantini, que é outro fotógrafo, muito bacana também, tem feito um trabalho muito bom, vai ao centro de treinamento e manda as imagens. Pelo Vila Nova. Pelo Vila Nova. Então, eu e o Bruno coordenamos toda a estrutura aqui de jogo, do pré-jogo, de venda de ingresso que vai começar agora, das exigências que a instituição do Coimbra faz, por exemplo, depois do jogo tem que ter uma pizza, por exemplo, tem que ter uma alimentação, tem que ter algo diferente. Uniforme, nós é que geramos, ou seja, nós negociamos com a Kickball, o fornecimento do uniforme é de responsabilidade do Vila Nova. Vale, eu queria até frisar, nós já conseguimos vender hoje mais de 500 camisas, foi recorde de venda. Nosso patrocinador, a posso falar, a DCML, por exemplo, já é a segunda compra que ela faz para distribuir para os seus próprios colaboradores. Então, Fred, assim, é muita gente boa ajudando o Vila Nova. É muita gente com energia positiva. É muita gente, assim, querendo ajudar. E nós, da diretoria, estamos aptos a aceitar aquilo que as pessoas têm condição de ajudar. Vamos pegar o exemplo do Moselli. Moselli, ingresso, ok. A camisa, ok. Ponto de venda de ingresso, também tem. Então, existe uma parceria muito bacana. A parceria está fluindo, eu garanto, para todos os torcedores, da melhor maneira possível, tá? Organizamos o estádio para os treinamentos às quartas-feiras, exigências que o Coimbra fez dentro do vestiário, nós organizamos, sabe? São vários detalhes. O futebol hoje, igual eu estou falando, nós estamos aprendendo muito a fazer o futebol, porque a estrutura do Coimbra ela é muito profissionalizada.
Isso, para nós, tem gerado um ganho muito bom que eu acho que isso vai se perpetuar ao longo dos próximos anos. Falando em parceria... Só completando, Fred, não tem como não aproveitar a presença do Cláudio aqui, Cláudio. Você falou uma palavra muito importante, uma palavra-chave. Estamos reunindo, nesse momento, a organização do pessoal do Coimbra com a paixão dos vilanovenses e com um grande trabalho que você e o Bruno têm realizado juntamente também, não podemos esquecer, não só dos colaboradores, são vários, conforme você citou, não só o Geraldo Moselli, mas outros tantos, como também um trabalho muito bem feito lá pelo Conselho Deliberativo, que hoje está muito participativo aí na vida do Vila Nova. Sem dúvida. E juntamente com a imprensa local, com a TV Banqueta, com o Jornal Banqueta, com o nosso Cultura e Comércio lá, através das nossas matérias. Enfim, nós somos uma união, nós somos todos Vila Nova, e nós queremos o Vila Nova bem. E isso é muito importante, e eu acho que o lado positivo que tem acontecido, junto com Coimbra e mais o pessoal da cidade ajudando. Olha, o Vila Nova, nós conseguimos, através da Unimed, disponibilizar, por exemplo, plano de saúde para os atletas. Importantíssimo, né? Muito importante. Nós conseguimos, com empresários locais, com a ajuda do Leco, com a ajuda da Meridional Confeitaria, itens que o Coimbra solicita, nós conseguimos viabilizar com parceiros locais. Conseguimos eles exigir, por exemplo, a roupa térmica, porque foi interessante, o campeonato está num frio, nós estamos no frio. Conseguimos viabilizar. Então, assim, é uma luta muito intensa. Treinamento às quartas-feiras, o estádio fica pronto. Queria até agradecer ao Zé do Pão de Queijo, que tem nos ajudado de maneira assim também muito forte, entendeu? Então é difícil, gente. É quem vive o dia a dia e que está sendo muito gratificante, porque às vezes você tem um lado profissional, mas você também tem que pegar o lado pessoal da coisa. Está sendo, assim, uma das tarefas mais gratificantes que eu já tive ao longo da vida, porque tá rodeado de gente boa fazendo uma coisa muito boa, que é reconstruir o Vila Nova. Cláudio, desculpa, Rodrigo, é só por causa da deixa, antes da gente prosseguir. Como surgiu, quem é Cláudio Horta, como surgiu essa doença, que é doença, boa, mas é doença, do Vila Nova em você? Então, eu sou empresário, né, e sempre gostei muito de futebol, e tive a oportunidade de fazer um curso de gestão de futebol na CBF no Rio de Janeiro. E eu trabalhava, eu moro ali no Belvedere, sou casado, tenho 2 filhos, e precisava fazer um estágio para poder entrar no futebol e tudo, e bati na porta aqui do Vila Nova. Porque morando no Belvedere, trabalhando no Vila da Serra, minha empresa é no Vila da Serra, é Nova Lima, é município de Nova Lima. E falei, qual o clube mais próximo que eu tenho? E eu não imaginava que isso iria transformar numa paixão tão grande como se transformou. Então, resumidamente, é isso. Vim para cá, bateram na porta de um e de outro, até que começou a dar tudo certo. Como notícia boa, o Vila e Nova Lima é sempre, né, Fred, o início de grandes profissionais. Vou citar um só. Carlos Alberto Silva começou aqui, depois foi técnico da seleção brasileira. E vários. E você pensa o seguinte, num primeiro jogo, quando o seu Carlos Alberto, e grande amigo do meu pai, faleceu, o primeiro jogo que o Vila fez no Mineirão, que recebeu homenagem lá, eu estava. Uma figura sensacional. Inesquecível. Isto. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, já esperar a auditoria, né? Nós vamos chegar lá. Vamos falar do parceiro, tem também o Fabrício Percaros, né? Quando a gente falar dos empresários locais. Você me desculpa, eu queria agradecer aqui os parceiros locais, que é o Leco, a Meridional Confeitarias e a Hipercarnes. Hipercarnes tem nos ajudado também em todos os jogos, né? Aqui, em todos os jogos que ocorrem em Nova Lima. Cláudio, Supermercado BH, multimarcas, foram vocês que viabilizaram ou foi o Coimbra? Então, vamos lá, isso é um detalhe importante. Quando a gente fala da parceria ela é construída, né? O próprio nome fala, é uma parceria. Então, o Coimbra entrou com toda essa expertise do futebol, de gestão, de profissionalismo, e o Vila Nova, e eu não digo aqui o Cláudio, nem o Bruno, e toda a equipe que está suportando tudo isso, e que depois eu faço até questão de agradecer todos eles, trabalharam muito
para que os patrocinadores viessem a nos ajudar. Então, os supermercados BH, a Multimarcas, a DCML, que tem também patrocina a nossa camisa, a GT Group, que tem nos patrocinado, disponibilizando os testes de Covid para os atletas, que são semanais, todas vieram geradas, foram formatadas aqui por Nova Lima. Esses testes não são pagos pela Federação Mineira, não? Não, são os clubes que tem que bancar. Os clubes que arcam. Então, a própria Unimed. Então, tudo isso foi concebido aqui dentro de Nova Lima, dentro dessas pessoas que querem o bem do clube. Então, quem são as pessoas que você quer aproveitar? Eu vou aproveitar aqui, eu fiz até uma lista. Fica à vontade. Mas vamos lá, eu queria primeiro agradecer ao prefeito João Marcelo, que foi um líder desde o início desse projeto do Vila Nova. Eu participei com ele da reunião que ele nos comunicou a questão, falar, olha, a gente não vai ter condições de ter a subvenção esse ano, mas aquilo ali, ao mesmo tempo que foi um balde de água fria, foi uma quebra de paradigma, porque todos nós estávamos na zona de conforto. Isso que foi a mais pura verdade. Todo mundo fala, não, nós estamos aqui, não vai ter o dinheiro, foi aquele desespero, mas depois ele buscou, ele conversou, ele conseguiu construir uma parceria para o Vila Nova, e fica aqui o meu agradecimento. Outro parceiro que tem nos ajudado muito é o João Bosco Pessoa. João Bosco, eu tive com ele pouquíssimas vezes, mas o João Bosco tem nos ajudado também de maneira muito intensa. Sempre que precisa, a gente liga, conversa, ajuda. Outro que tem nos ajudado também muito é o Vitinho. Vitinho, tive o prazer de conhecê-lo também, desde as questões concebidas, a gente toda semana antes do jogo, nós sentamos lá na prefeitura, fazemos todo um checklist do jogo para saber se está tudo preparado. É o que a gente fala, né, gente? Chegar lá, você acha que está tudo ali, tudo pronto, mas não, tem uma preparação, tem todo o Bruno, nosso presidente, faz lanche para distribuir lá para quem for trabalhar no estádio. Então, tem todas essas pessoas que, de certa forma, ajudam. Então, eu falei, o Vitinho, outra pessoa que fica o nosso agradecimento aqui em nome da diretoria, ao secretário Pedro Dormas, que junto com a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, tem nos ajudado de maneira também muito significativa. Semana passada eu brinquei com ele, falei, seu Pedro, você desculpa, cara, eu venho aqui só pedir. A gente só vem aqui pedir. Você deve estar cansado, você vai trancar a porta e vai falar aqui, você some daqui. Mas ele, com aquela simplicidade dele e com a amizade que foi conquistada, ele fala, não, tá tranquilo, nós estamos aqui para isso. E assim, essas figuras, toda a equipe da prefeitura, porque a gente também fala, às vezes, do João Marcelo, mas por trás dele tem uma área de comunicação, tem assessores, né? Tem todo mundo que tem nos ajudado. Importante aí, Cláudio, só aproveitar nessa deixa sua aí, de todos que você citou, então muito relevante o trabalho e o empenho, né, Fred? E Rodrigo também, do prefeito João Marcelo, nessa questão que quando chegaram à conclusão e teve que passar essa notícia difícil para você e para o Bruno, de que não teria como passar a subvenção sem a documentação necessária, ele correu atrás e ele foi importante nessa parceria com o Coimbra, mas também, você citou aí, ex-presidente, o João Bosco Pessoa, que tem uma experiência, porque já presidiu o clube, o Vitinho, que foi um vice-presidente, para mim, o melhor que o Vila já teve em todos os tempos, um cara que em 97, naquele trabalho sensacional, junto com o Anizinho, que hoje é o presidente da Câmara. Então, assim, você tem muita gente boa envolvida. Sim. Que estão também prontos a ajudar. Né? Fica o nosso agradecimento também ao vice-prefeito Diogo Ribeiro, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas ele como secretário municipal de saúde disponibiliza lá a ambulância para o dia dos jogos, guarda municipal, polícia militar, que estão lá conosco, nos apoiando. A guarda municipal recebe o ônibus do Coimbra lá no posto, lá no Vila da Serra, vem escoltando o ônibus até aqui, sabe? E já deixa um lugar reservado para o ônibus estacionar.
Então é toda uma engrenagem muito grande, né? E que todos estão ajudando. Lá no próprio estádio, agradeço ao Zé do Pão de Queijo, que também organiza desde o treinamento quarta, testa iluminação. Cuida do gramado. Cuida inclusive. do gramado, que o gramado nosso está espetacular. O próprio Cícero Júnior confidenciou que não esperava que o gramado estivesse tão bom. Então, é isso, gente. Agradecer e falar que tem muita coisa boa acontecendo. A energia está muito boa, pessoas muito boas e pessoas queridas querendo ajudar. Cláudio, agora vamos para a questão fora dos gramados e que tem a ver um pouco com o destino do Vila Nova. Vocês conseguiram a parceria junto com o Coimbra, está mostrando que está junto com o Coimbra fazendo esse belo trabalho. Se Deus quiser, vamos conseguir o acesso. E o que vocês têm feito? Qual que é o resultado? Vamos lá direto. Qual é o resultado da auditoria? Bom, quando nós assumimos o Vila Nova, eu fiz um planejamento junto com o Bruno e o Thiago que nós iríamos trabalhar com planejamento de curto, médio e longo prazo. O curto é participar do campeonato que nós estamos fazendo com louvor. O médio, qual seria? Fazer uma auditoria para levantar os números corretos da nossa dívida. E quais são essas dívidas? Quais seriam as dívidas? Sejam trabalhistas, fiscais, com fornecedores e, portanto, nós partimos para, primeiro, conseguir viabilizar a contratação de uma empresa. Essa empresa foi contratada, essa empresa está prestando um serviço, já iniciou, esse serviço é estimado em 90 dias, tá certo? De contrato, já tem 30 dias que eles estão trabalhando. Porém, aí o longo prazo é buscar um investidor para o Vila. Ou seja, é eu buscar um investidor, mostrar para eles os números e chegar para o investidor e falar assim, olha, o número é esse. Dá para conciliar, dá para fazer e tal. Essa seria a verdade. E o principal objetivo da auditoria é esse? É esse. Aproveitando também que o nosso presidente está para sancionar a lei da Sociedade Anônima do Futebol. Ou seja, nós acreditamos que o mercado do futebol vai haver uma ebulição. Vão haver investidores buscando esse clube. E me fala, com todo respeito aos outros clubes, cidade igual Nova Lima, que tem um estádio, que tem um CT e que tem uma torcida, nós acreditamos que o Vila Nova preenche todos esses pré-requisitos. Com certeza. Ok. Com certeza. A auditoria está esbarrando no seguinte problema. O que é possível obter de informações através do certificado digital do Vila, que nós tivemos que fazer, que a gestão anterior não nos passou, eu e o Bruno fomos, compramos fizemos um novo, é possível... O certificado digital é natural, que quando muda a diretoria, o contrato social, você tem que renovar. Fomos lá, fizemos, passamos para ela as informações que são possíveis levantar através do certificado, está sendo feito. Porém, as informações elas chegam até determinado nível. Nós não recebemos até hoje, o que tem atrapalhado é isso, nós não recebemos até hoje as documentações contábeis dos últimos 2 anos da última gestão. Até hoje não nos chegou tais documentos. Das últimas gestões? Dos últimos 2 anos. Tá, então... A auditoria ela foi contratada para os últimos 2 anos. Só dos últimos 2 anos? Dos últimos 2 anos. Tá. Ok? E essa documentação ainda não foi disponibilizada pelo ex-presidente Dr. Márcio Botelho. Pelo ex-presidente ou pelo conselho, a gente não consegue ter até agora saber realmente onde com quem está essa documentação. Tá, mas vocês já fizeram essas solicitações Fizemos uma reunião no escritório do antigo presidente, a empresa de auditoria. Até isso nós nos preocupamos, porque a gente quis comunicar de maneira oficial para o ex-presidente qual era o objetivo da auditoria. Então fizemos uma reunião em seu escritório, pedimos para ele a gentileza de disponibilizar tais informações. Essas informações não nos chegaram até agora. Oficializamos, enviamos um ofício para o mesmo destinatário, pedindo que até o dia 20 do mês passado nos fossem enviadas as documentações relacionadas no ofício, que até agora também não nos foram enviados. Bom, ou seja,
corre o risco da auditoria chegar, passar e não conseguir levantar nada. Porque a empresa ela não vai ficar esperando ad eterno a boa vontade de A, B ou C nos enviar e liberar essa documentação. Então, esse é o grande gargalo nosso hoje, é o gargalo dos documentos. Precisamos encaminhar para a empresa de auditoria todos os documentos contábeis, prestação de conta, balanço, despesa. No ofício tem tudo discriminado. Sem isso, não vai consegue conseguir avaliar. andar. Não consegue E a avaliar. importância dessa auditoria, para a gente falar para o pessoal de casa, um exemplo prático, Cláudio, foi com o supermercado BH, não é isso das conversas? Só o pessoal do público entender. Vamos fazer uma analogia o seguinte, o Vila é uma empresa, ok? Essa empresa ela pode ser vendida ou não. Sim. Para um determinado interessado. O que esse interessado vai chegar e vai fazer? Vai falar, ó, eu quero saber quais são os seus números. Como ele analisa esses números? Através do balanço, através de demonstrações contábeis, através de documentos, etc, etc. Beleza. É aquilo que eu falo. O que é público é possível verificar. O que não é uma caixa preta. Então, sem esses números, eu não consigo. Quando aconteceu, você me perguntou, desculpa, a parceria do BH. A parceria do BH foi apresentado para o Pedro um número. O Pedro contratou uma empresa da sua confiança que levantou um número muito maior. Da dívida do Vila. De tudo. Da dívida, do passivo trabalhista, de tudo. Do negócio em si, do valor como um todo. E ele chegou e falou, gente, nessa agilidade que o tempo determina, eu não consigo fazer um planejamento aqui para equacionar essas dívidas e ver se eu vou conseguir algum resultado no futuro. Então, eu preciso de um tempo maior. Foi isso que aconteceu. Que nós levantamos e falamos, gente, não importa se o Cláudio, ou o Fred, ou o Rodrigo, cada um tem um número. Nós precisamos ter um número real. Verdade. E eu falo, gente, vamos ser honestos. Nós comentamos aqui do futebol, eu agradeci todo mundo, tá tudo indo muito bem. Mas a partir do momento que nós vamos subir para a primeira divisão, os problemas vão voltar. Sim. Porque nós não conseguimos pagar nem R$1 da dívida passada. Tudo isso aqui está sendo feito, eu falo com o Bruno, sem a gente ter R$1 e sem a gente gastar R$1. Porque é exatamente isso. Um patrocinador paga um ônibus, o outro patrocinador paga a estrutura de marketing, o outro patrocinador... É assim que é feito. Então, o risco nosso é o seguinte, subimos, vamos comemorar, festejar, e o pós? Tem um campeonato mineiro, que esse campeonato... É muito mais caro do muito mais difícil. Com certeza. E que deve começar a final de janeiro. Ou seja, na hora que terminar o campeonato da Série A2, já é a hora da gente estar preparando para... O campeonato termina em outubro. Você vai ter novembro, dezembro... Isso, pensar que dezembro, quando o Leston Júnior estava aqui, em dezembro nós nos apresentamos, não sei se vocês lembram. E é o correto? E é o correto. Agora nós estamos chegando no momento final do programa, mas vou deixar um espaço para o Rodrigo e para o Zé fazer a pergunta para o Cláudio. A mim é o seguinte, Cláudio, mesmo sem a documentação em mãos, que ainda não chegaram até vocês, o que vocês levantaram? Por exemplo, processo trabalhista, que é uma grande preocupação nossa, do vilanovense. Tem noção de quantos processos trabalhistas a gente tem? São mais de 270. Processos. Só os trabalhistas. É muita coisa. É muita coisa. Complicado. É muita coisa. Rodrigo. Exato. E, na verdade, todo dia chega lá, carta lá para o Vila, né, Cláudio, de audiência lá, né? Enfim, mas acontece que, pelo esclarecimento do Cláudio, o Vila ainda não sabe o real valor da dívida, né? A dívida atual. O ex-presidente do Vila, o Márcio Botelho, praticamente transferiu a sede do Vila para o seu escritório, levantou da documentação do Vila, isso desde a época do Nélio, que ele levou tudo para o escritório dele lá. E acabou não devolvendo a documentação para o Vila, né? O Vila precisa saber a questão dos seus funcionários que trabalharam lá até o ano passado, a questão do acerto, né, para esses funcionários. E eu quero perguntar para o Cláudio como que
o Vila pensa em ficar nessa situação e o que o Vila pode estar pensando em fazer até mesmo para receber novamente, voltar a receber a subvenção da prefeitura que foi cortada devido a esses problemas. Eu acho o seguinte, sendo muito transparente aqui para o torcedor, o Vila Nova ele tem uma situação de insolvência financeira. A única saída do Vila Nova hoje, como de vários outros clubes, inclusive, vamos pegar o exemplo do Cruzeiro, que a reunião é amanhã, é trazer um investidor. Ou transformar, e a própria empresa de auditoria está buscando um caminho para nos direcionar para que possamos virar o jogo. E outra, aí a gente vê, né? Olha como é que são as coisas. O governo federal está disponibilizando uma condição diferenciada até setembro para qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica renegociar seus débitos de impostos. O Vila podia estar entrando com essa renegociação agora em setembro e viabilizando de alguma maneira. Nem isso a gente consegue, porque a gente não tem acesso aos números. Então nós vamos perder, é perigoso a gente perder até esse prazo. Porque para a subvenção, Rodrigo, você tem que ter a CND, a certidão. Para ter a certidão, você tem que renegociar o imposto. E vocês estão pensando antes da certidão, né? Nós temos que, antes de pensar em certidão, tem que saber o que eu tenho que negociar. Sem dúvida, você tem que saber. Zé. Não, é mais ou menos a pergunta, mais ou menos já está respondida, né, Cláudio? A situação do Vila, ela é crítica, continua a ser muito crítica. Esse momento, que é um momento nosso de felicidade, com essa parceria com o Coimbra tão importante, que o time está fazendo uma boa campanha, todo mundo está muito organizado através da diretoria, está correndo atrás, mas a grande realidade é que o Vila vai precisar de um parceiro, porque senão não tem o ano que vem. Nós não temos como sobreviver no ano que vem. Nós não temos Essa perspectiva é a nenhuma de receita. É isso aí. Aí nós vamos voltar aos problemas passados, sabe? Sem recurso, dependendo de recurso público, dependendo de patrocinador, verba bloqueada, etc, etc. Até porque, para que o Vila consiga retomar a subvenção municipal, ele precisa ter um parceiro para poder bancar um pouco dessa equacionar dívida. Todas essas dívidas. Né? Que é o trabalho que vocês estão fazendo. Só da questão, Fred, né, Cláudio? A questão, o Vila, a gente sabe que não tem dinheiro, assim, mas o Vila não encontra também uma parceria para voltar às atividades das categorias de base, já que há uma cobrança grande também disso. Rodrigo, esse é o nosso sonho, tá? Porque eu vou te dar até uma outra notícia. Nós contratamos um escritório especializado em assuntos relacionados à FIFA para buscar mecanismos de solidariedade, ou seja, dinheiro de ex-atletas que passaram pelo Vila e que o Vila tem direito, tá? Ou seja, oriundos de quê? Da categoria de base. Certo. Esse escritório sendo remunerado só no sucesso. Então, o Jonathan de Jesus, o Vila Nova perdeu o prazo. Nós tínhamos direito a um dinheiro, não vamos ter. O atleta Lucas Mineiro, existe uma pequena possibilidade que nós estamos lutando por ela. Está em Portugal. O que eu quero te dizer, está em Portugal, saiu da Chapecoense e foi para Portugal. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer investidor que vier para cá, e nós estamos buscando, eles me perguntam, quais são os números do Vila? Por que se eu assumir a categoria de base, a gente consegue estruturar? Gente, é fundamental ter esse número. Sem esse número, nós não vamos conseguir nada. E outra, está num momento bom, porque os investidores estão olhando para o Brasil. Então, vem muito dinheiro estrangeiro, vem muito dinheiro de fora, e para que a gente possa iniciar as tratativas e as conversas de passar por essa turbulência e entregar para alguém que queira realmente tocar um projeto. E eu acho isso certinho, viu, Cláudio? Porque muitas das vezes não adiantava chegar a falar que tinha categoria de base, porque na verdade tinha que ter, porque a subvenção era ligada à categoria de base, mas quantos vieram aqui e nos roubaram? Eu digo que eu quero dizer jogador. Quantas pessoas? Quantas bobagens já foram feitas para ter a categoria de base? Então, é o momento de fazer isso mesmo, Cláudio. Buscar essa auditoria, ver o que temos e, aos pouquinhos, voltar ao cenário e voltar de forma correta, como deveria ser. Aproveitar, Cláudio, te agradecer. E foi muito boa a entrevista, porque o torcedor
fica tranquilo de que realmente agora nós estamos vendo alguma luz no fim do túnel e principalmente trabalhando de forma correta, sem politicagem, sem nenhuma pressão em cima de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sinto muito tranquilo em poder prestar contas aos nossos torcedores, tá? Fica aqui também um agradecimento final a vocês, toda a equipe do Coimbra, Sim. né, que tem nos feito essa parceria. Queria mandar um abraço para o seu presidente, Marcos Início, para o Issa, para o Bernardo Lage, diretor de futebol, para o João, Diego, comissão técnica e todos que aqui vêm, o Rafael, o analista de desempenho. Tá sendo assim, igual eu falei, é uma experiência muito positiva. Isso aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Rodrigo. Cláudio, obrigado a você de casa. E aí, o que nós temos que fazer agora? Lotar o Estádio Municipal Castor Cifuentes, compra o ingresso, R$15, e você participe. Envie mensagem para o 98569-2926, 98569-2926, WhatsApp. Quero assistir ao jogo do Vila Nova. E com isso, durante a semana, até na sexta-feira, a TV Banqueta divulga em suas redes sociais os 10 vencedores que vão ganhar um ingresso, não para ver o Vila Nova, mas para voltar a curtir o Estádio Municipal Castor Cifuentes e a esquecer um pouquinho, esquecer não, né? Dar uma relaxada nessa pandemia. Obrigado e vamos subir, Vila Nova!